Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Política Impura. Estamos aqui com novos moldes. Eu me chamo Thalita Vaz, eu sou jurista, mediadora social e agora entrevistadora do programa. Estamos com o nosso entrevistado de sempre, o Dr. Henrique Prior. Então, doutor Henrique, um dos acontecimentos mais importantes da semana foi a morte do general Qasem Soleimani. Quais são as implicações dessa morte? É uma questão importantíssima poderá ser inclusivamente para a vida mundial, para o relacionamento e para a paz entre todos os países. O general Soleimani era nada mais nada menos que o comandante supremo das Forças Armadas do Irão e o chefe dos serviços secretos iranianos. Era uma pessoa determinante na vida do Irão, digamos assim que seria o número 2 depois do chefe religioso Ali Khamenei. O Irão tem um presidente que teoricamente é quem dirige a nação, mas na realidade é o chefe espiritual supremo Ali Khamenei quem dirige a nação. E depois dele, em lugar do presidente, era Qasem Soleimani, o homem mais importante da estrutura política ou militar do Irão. Ora bem, esta semana houve uma decisão tomada pelo presidente Bush, pelo presidente Trump, de matar Qasem Soleimani. Nós temos que ver um pouco a história do Iraque e das relações entre os Estados Unidos e o Irão após a invasão do Iraque. Durante muitos anos, os Estados Unidos foram, de certo modo, adversários do Irão e aliados do Iraque. Em determinada altura, George Bush tomou uma posição política contrária e decidiu-se pela invasão do Iraque para destituir Saddam Hussein. Muitos diziam que isso era um erro e, efetivamente, veio a revelar-se um enorme erro. E veio a revelar-se um enorme erro por uma razão essencial. É que, se Trump pretendia afastar um inimigo que era Saddam Hussein, ele colocou no poder, indiretamente, outros inimigos, talvez mais poderosos ainda, dos Estados Unidos, que são os xiitas do Irão. Do Iraque, melhor dizendo. O Iraque tem duas fações religiosas muçulmanas importantes. A fação que estava no poder com Saddam Hussein era a fação sunita, ligada ao fundamentalismo da Arábia Saudita, e a oposição a Saddam Hussein era feita pelos xiitas que estavam ligados à confissão xiita do Irão. Ora, derrubado Saddam Hussein e havendo eleições democráticas, o que sucedeu foi que os xiitas ganharam as eleições. E neste momento quem está no poder é um governo xiita que é contrário aos Estados Unidos. Na prática, não assume essa posição contrária, mas nós sabemos que são contrários aos Estados Unidos. Ora, tratou-se, no fundo, de um erro de George Bush ao invadir o Iraque. Agora, parece que Trump está a cometer outro erro. Mas esse erro de Trump tem as suas razões, que não são ditas habitualmente pelos comentadores políticos. E essas razões são 3. Primeiro, em primeiro lugar e a nível imediato, que é a questão da destituição de Trump, que está a ser discutida no Senado americano. Já foi aprovada pelo Congresso,
e agora está a ser discutida pelo Senado americano. Há senadores republicanos que se manifestaram, de certo modo, até a favor da destituição e, por um lado, para encobrir a discussão dessa destituição no Senado e para virar a seu favor os senadores ainda hesitantes, isto foi uma manobra clássica, que é criar um inimigo e um facto externo para encobrir factos internos dentro do país. Essa foi uma das razões e a primeira razão. Outra está na eleição que ainda este ano vai haver para a presidência dos Estados Unidos. Trump quer mostrar-se um presidente forte, dizendo, aliás, que o Irão nunca tinha ganho nenhuma guerra, mas ganhou todas as negociações, criticando as negociações que o Irão fez com o presidente Obama, que levaram um tratado entre eles, um tratado de desnuclearização, e ele diz, nunca ganhou nenhuma guerra, ganhou sempre nas negociações, agora eu não vou negociar, eu vou guerrear. E assim, e daí está esta morte, um autêntico assassinato de Soleimani. No fundo, para demonstrar uma posição de força e que é um líder forte, que quer a grandeza dos Estados Unidos, que não está aqui para negociações que possam prejudicar os Estados Unidos, ele está aqui para impor a vontade americana e a paz americana ao mundo. Por outro lado, há também eleições em Israel. E essas eleições só poderão fortalecer o poder de Netanyahu com este conflito, com o agravamento do conflito com o Irão. A linha dura dentro do espectro político israelita irá ganhar se houver uma guerra, e essa linha dura é representada por Netanyahu. Portanto, o principal aliado de Netanyahu é Trump, e daí este golpe. Porque, na realidade, Soleimani já era considerado um terrorista desde 2011. Porque é que desde há tanto tempo, há 9 anos, que era considerado terrorista e só agora é que é abatido? As razões são estas e mais nenhumas. O que é que vai acontecer daqui para a frente? Bem, o Irão já disse que tinha tomado decisões de atacar, não revelou quais, como é óbvio, mas decisões de atacar de uma maneira impiedosa os Estados Unidos, uma quase declaração de guerra. Tinha de o fazer perante este ato, mas estamos convencidos que não vai haver uma guerra declarada e aberta e total entre os Estados Unidos e o Irão, até por os Estados Unidos ou o Irão e Israel, com o Iraque pelo meio. E não vai haver pelo seguinte, é que quer o principal chefe religioso do Iraque, o Ayatollah Ali Sistani, já pediu ao Irão que tivesse contenção nos ataques aos interesses americanos, quer a China e a Rússia, grandes suportes do Irão, já pediram também contenção. O poder no Irão está relativamente enfraquecido na medida em que há uma crise económica devido ao embargo que os Estados Unidos estão a levar a cabo sobre o Irão. Causa-lhe uma certa fraqueza interna, embora este assassinato, aquilo que vem fazer é fortalecer a linha dura dentro do Irão, que é a linha do Ayatollah Ali Khamenei, e enfraquecer a linha dialogante do presidente Rouhani. Certamente que Soleimani será substituído, e será substituído por alguém da linha dura,
não há insubstituíveis e Soleimani também não será insubstituível, e a linha dura irá fortalecer o seu poder. Isto é, os objetivos de Trump não só não serão alcançados, aliás, ele diz que quer a paz, que com isto foi um ato para conseguir a paz, mas ao mesmo tempo diz contraditoriamente que está preparado para a guerra. Se ele quer a paz é porque confia que o seu ato vai produzir a paz, mas ao mesmo tempo diz que estamos preparados para a guerra, então ele está a dizer que também estamos aqui para a guerra. É contraditória a sua afirmação e portanto, efetivamente, Trump sabe que vai para a guerra. Nós percebemos que não há uma guerra aberta declarada, mas uma guerra limitada, com efeitos limitados, que inevitavelmente irá haver, com muita gente do Iraque que combateu o Estado Islâmico. Curiosamente, Soleimani esteve ao lado das forças americanas a combater o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, e haverá também muitos combatentes iraquianos que se irão colocar ao lado do Irão para combater os Estados Unidos. Mais uma vez, os Estados Unidos irão sofrer uma derrota. Sofreram no Vietnã, sofreram no Afeganistão, porque estão a negociar com os talibãs, em vez de imporem a sua paz no Afeganistão, estão a negociar com os talibãs e estão em retirada do Irão. E irão aqui também sofrer uma derrota. Vamos ver quais as consequências futuras. As consequências não serão a curto prazo, mas serão a longo prazo na estabilidade e nos jogos de poder, nomeadamente entre o Irão, Turquia, Arábia Saudita e Israel, que estão ali, de certo modo, fazem dois campos de poder. O Irão um pouco ligado à Turquia e a Arábia Saudita ligada a Israel, que são dois campos de poder que se disputam no Médio Oriente e na Palestina. Iremos ver então o que é que dali vai sair. A curto prazo haverá uma guerra limitada, não haverá uma guerra em dimensões amplas. E continuando então o pensamento em relação à política dessa semana, em relação à perda de mandato do presidente Quim Torra, Sim, o presidente Quim Torra, o presidente da Generalitat, que é o governo autonómico de Espanha, Quim Torra, que desobedeceu uma ordem do Governo Central e dos tribunais de apear a bandeira da Catalunha, da independência da Catalunha, do Palácio da Generalitat, foi condenado agora pela Junta Eleitoral de Espanha à perda do mandato. Foi condenado por uma margem muito estreita, de 7 votos a favor da perda do mandato contra 6. Essa decisão da Junta Eleitoral, que é discutível porque a Junta Eleitoral não é verdadeiramente um poder judicial e, em princípio, só o poder judicial pode ordenar a perda de mandato e não um poder político. Por outro lado, também parece que a Junta Eleitoral poderia impedir a candidatura de pessoas antes de elas tomarem posse, impedir que elas tomassem posse. Não pode impedir, nomeadamente, que um presidente de um governo que já tomou posse exerça o seu mandato. Isso só os tribunais o poderiam. Esta é uma interpretação, e a interpretação que seguiu a maioria da Junta Eleitoral e que seguem as forças de esquerda. As forças de direita seguem uma interpretação diferente, que é de que a Junta Eleitoral tem poderes para fazer a cassação do mandato de Quim Torra. Ora, esta decisão da Junta Eleitoral tem um significado muito importante. Algo semelhante àquilo que sucedeu até no Brasil, em que o Poder Judicial tomou uma posição importante como
agente do poder político. E aqui, esta junta eleitoral, que não é um verdadeiro poder judicial, é um poder mais administrativo do que judicial, tomou uma posição política quando devia ser independente. As juntas eleitorais existem para assegurar a imparcialidade, a democraticidade das eleições. Não existem para outro fim. E a junta eleitoral espanhola tomou uma posição que a faz defender uma posição política e não uma posição de imparcialidade. Uma posição política de partidarismo político, uma posição de defesa dos propósitos da direita política espanhola contra o governo de coligação entre o Partido Socialista Operário Espanhol de Pedro Sánchez, que se anuncia, que já foi celebrada, e o Podemos de Pablo Iglesias, que fizeram já uma coligação eleitoral e que está dependente dos votos favoráveis, ou pelo menos da abstenção, dos votos, mas pelo menos da abstenção, da esquerda republicana da Catalunha, que é o partido de Quim Torra. Conflituando com o partido de Quim Torra, o poder central espanhol poderia levar a esquerda republicana da Catalunha a votar contra este acordo eleitoral entre o Podemos e o PSOE. E assim inviabilizar um governo de centro-esquerda em Espanha, para forçar a novas eleições que poderiam desta vez beneficiar a direita e levar a direita ao poder. E particularmente o partido de extrema-direita Vox. No fundo, isto é o exemplo de mais uma interferência de um poder que não é político, que devia assegurar apenas a democraticidade e a isenção das eleições, a justiça eleitoral, e que está aqui a pender para uma facção eleitoral. É algo que, neste momento, pode causar um grave perigo e um grave prejuízo às democracias, e que é necessário que os políticos reflitam nele e que legislem no sentido de impedir este tipo de ações que levam a que a justiça seja a ponta de lança de determinada facção política dentro do espectro de um país. Em relação à Angola, doutor Henrique, qual a importância dessa perda de poder, né, da Isabel dos Santos, tanto na própria Angola como no cenário português? A Isabel dos Santos era a filha preferida do ex-presidente Eduardo Santos, era a senhora todo-poderosa de Angola, ela dominava a economia angolana desde o petróleo aos diamantes, à comunicação social e aos próprios supermercados, e vivia num luxo asiático, enquanto o povo angolano passava fome. Havia nas zonas do sul de Angola onde se morria à fome inclusivamente, não havia medicamentos, não havia assistência médica à população, e ela vivia num luxo asiático, oferecer diamantes ao marido no valor de milhões de dólares. Era o regime angolano, com Eduardo dos Santos e com Isabel dos Santos, era uma autêntica cleptocracia, e Isabel dos Santos era o primeiro agente dessa cleptocracia, que levou a uma quase falência do Estado angolano, apesar de Angola ser um dos países mais ricos do mundo. O caso de Angola é um caso muito semelhante ao Brasil. Angola é um país riquíssimo e a sua população vive na maior das misérias, no maior sofrimento. E precisamente por aquilo que sucede no Brasil, porque um poder económico, no caso de Angola até o poder político também de rapina, levava à miséria generalizada da população. O Tribunal Provincial de Luanda decretou o arresto dos bens de Isabel dos Santos
e de mais outros 2 empresários angolanos, com fundamento de não pagamento de uma dívida numa empresa que o Estado angolano tinha entrado com a totalidade do capital, daquele tipo de negócios escuros em que há uma empresa que é formada, em que acionistas deviam entrar com parte do capital, mas não entram. Quem entra com a totalidade do capital é o Estado angolano, e eles que deviam devolver esse capital ao Estado angolano não o fizeram. Queriam fazê-lo pelos vistos em kwanzas, mas o acordo era a devolução em dólares, e eles recusaram-se a fazê-lo porque o kwanza está altamente desvalorizado. E queriam fazê-lo à maneira deles, de modo a ganharem milhões com esse negócio. Ora, o Tribunal angolano, o Tribunal Provincial de Luanda, recusou e obrigou Isabel dos Santos e os outros sócios a entregarem esse dinheiro que deviam ter entregue à referida empresa. Eles não o fizeram e, em consequência, foi decretado o arresto dos bens de Isabel dos Santos para pagamento da dívida. Claro que isso representa um ataque a uma figura que era aparentemente intocável no cenário político angolano. Essa figura que era Isabel dos Santos, afinal de contas, perdeu o seu poder, perdeu a presidência da Sonangol, a grande empresa petrolífera angolana, e está a perder o seu poder dentro da economia angolana. E com essa perda de poder, ela já se pôs ao fresco, como se costuma dizer em bom português. Já, por um lado, deixou de ter a nacionalidade angolana, abdicou da nacionalidade angolana e passou a ter a nacionalidade russa. Ela tinha 2 nacionalidades, binacional, a russa porque era a nacionalidade da mãe e ela nasceu na Rússia, e antiga União Soviética, e ela optou agora só pela nacionalidade russa. E, por outro lado, saiu de Angola e foi para o Dubai, um paraíso fiscal onde ela não paga impostos, tem toda a sua riqueza em paraísos fiscais, e no Dubai foi para uma das torres do Dubai, num luxo asiático. Enquanto que a população de Angola continua na maior das misérias. Ela contra-ataca dizendo que vai fazer revelações. Não irá fazer grandes revelações. E não irá fazer porque, se as fizer, para além dela própria estar queimada, estará o seu pai, estará toda a sua família, que no fundo estava no topo de uma pirâmide cleptocrática que roubava, mas distribuía também por todo o aparelho os resultados desse roubo. Não é só ela, como ela diz, que o atual presidente que também praticou atos ilícitos. Na realidade, se ela fizesse alguma coisa, iria recair sobre o seu pai, iria recair sobre toda a sua família e sobre todos aqueles que a têm apoiado em Angola. Portanto, ela não irá fazer grande coisa, porque aquilo que ela fizesse recaía também sobre ela. Mas é uma ameaça. E efeitos em Portugal. Terá efeitos, ela diz que não vai ter efeitos nenhuns. O arresto terá de ser reconhecido em Portugal pelos tribunais portugueses, não é de aplicação imediata, ao contrário do que sucede relativamente a decisões dos tribunais europeus da União Europeia, não é de aplicação imediata em Portugal. A sentença tem de ser reconhecida pelos tribunais portugueses para que o arresto produza efeitos em Angola. Em Portugal, digo eu. Isabel dos Santos tem inúmeros interesses em Portugal, nomeadamente é acionista maioritária da EFASEC, tem um papel acionista muito importante em bancos portugueses, nomeadamente no BCI e no BPI e no Millennium BCP, e inclusivamente na própria agricultura portuguesa. Ela é acionista de uma grande empresa ligada aos vinhos, que tem atuação quer no Douro, quer no Dão, quer na própria Barbada, em Portugal. Portanto, ela tem interesse em Portugal. A curto prazo, em princípio, não haverá grandes alterações, porque a sentença, como disse, tem de ser
no futuro também não se prevê que haja grandes alterações, na medida em que o governo português certamente não quererá perder alguém importante dentro da sua economia e não quererá, eventualmente, porque este governo é um governo conciliador nesse aspecto, não quererá dar uma imagem de cedência a justiças internacionais, a justiças estrangeiras, que poderiam levar também a que outros interessados e que investiram em Portugal tivessem também problemas em Portugal. Vamos a ver, em princípio não haverá grandes problemas para a fortuna de Isabel dos Santos em Portugal, mas é algo que ainda está em aberto. E seguindo a linha de raciocínio de governantes, então, que ameaçam a democracia, vamos falar da questão da Guiné-Bissau. As últimas eleições, estamos mais próximos à real democracia? As últimas eleições representam uma certa vitória da democracia. Foi a primeira vez que na Guiné-Bissau houve um chefe de Estado, José Mário Vaz, que terminou o mandato. Ele não queria eleições, ele queria manter-se no poder durante muito tempo, mas acabou por ser pressionado e acabou por marcar eleições. Essas eleições foram feitas e pela primeira vez houve um mandato numa eleição democrática que terminou. Esperamos que esta eleição faça encaminhar a Guiné-Bissau, um país que diz muito a Portugal, um país com quem Portugal tem relações afetivas muito grandes e cuja população também tem uma ligação muito profunda a Portugal. Há aqui muitos guineenses. Há aqui uma comunidade guineense enorme em Portugal. Esperamos que a eleição do Umaro Sissoko Embaló seja uma eleição que leve à democratização efetiva da Guiné-Bissau. Temos algumas dúvidas, já aqui as mostrei num programa atrás, porque o Umaro Sissoko Embaló é um político que tem uma ligação à religião muçulmana importante. Aliás, ele apresentou-se agora neste período das eleições com um lenço na cabeça que é habitualmente usado aos quadrados brancos e vermelhos, que é utilizado pelos muçulmanos, demonstrando a sua ligação à religião muçulmana. Grande parte da sua campanha foi feita apelando aos muçulmanos para votarem nele. E também uma certa campanha tribal. Ele veio dizer que, independentemente disso, que não quer forçar a instituição da religião muçulmana na Guiné-Bissau e que é contra o tribalismo. Esperamos para ver, com alguma esperança, mas também com um receio, que o passado do Umaro Sissoko Embaló, que aliás esteve cá em Portugal, formou-se em Portugal, conhece bem Portugal, conheço amigos dele, que o Umaro Sissoko Embaló, esperamos que ele cumpra a sua promessa de não fazer da Guiné-Bissau um país confessional, nem tribal, e fazer da Guiné-Bissau um país democrático, livre da droga. Ele também já deixou uma certa preocupação relativamente à democracia, na medida em que disse que com ele, relativamente à droga, iria instituir a pena de morte para o tráfico de droga. Ele não irá governar sozinho. O PAIGC, que se lhe opunha nestas eleições e que é maioritária no Parlamento, irá existir um contrapoder, e esperamos que com esse contrapoder a pena de morte não seja instituída na Guiné-Bissau. E esperamos que a Guiné-Bissau siga o caminho democrático e deixe de ser aquilo que já foi, definitivamente se afaste do narco-estado que já foi durante muito tempo. Tá certo. Doutor Henrique, muito obrigado pelas explanações das suas ideias e dos seus entendimentos sobre os últimos acontecimentos da semana.
Eu é que agradeço as suas perguntas e estamos aqui para mais um programa para dialogarmos na próxima semana sobre a realidade política e até económica do mundo que não se apresenta muito tranquila para os dias de hoje. Encerramos aqui então mais um Política Impura e convidamos vocês a conhecer radiotransforma.pt, rtf.pt e a nossa página no Facebook, tá? A você que está aqui com a gente, então curte o nosso canal e compartilha os entendimentos do Dr. Henrique. Obrigada. Até o próximo Política Impura. Até o próximo Política Impura. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.